Eu fico interessado em entender como que foi o processo para que existisse essa pressão popular para a abolição acontecer, entendeu? Uhum. Porque, obviamente, que era o certo a se fazer, né? Ninguém discute isso. Mas o como aconteceu, que para mim é interessante. Muita gente fica atribuindo a princesa Isabel lá, assinou o não Ou sei a o quê. pressão inglesa e tal, porque queria transformar os escravos em consumidor, que ideia de jirico, né? Mas muita gente fala isso. Mas, na verdade, é o seguinte, imagina... Esse dia eu estava conversando com os meus alunos. Imagina o seguinte, você nasce num país em que a paisagem é aquela. Você vê pessoas que são escravas e pessoas que são livres. Os escravos são parte da paisagem da coisa, então você vê aquilo. Então, a gente fazer um esforço de imaginação, né, de pensar isso, falar, não era... Quer dizer, era o natural aquilo lá. Então as pessoas não passavam muito pela cabeça das pessoas que aquilo era errado, né? Demorou até isso começar a se espalhar, assim, pô, pensando bem, né? Uma pessoa ser dona da outra e tal. Então, é claro, a Bíblia dava muita... não que ela defendesse a escravidão, mas ela também não era contra, assim, não dizia, né, não se dizia frontalmente contra a escravidão. Tem escravo então, na Bíblia, né? Tem escravidão na Bíblia. Tem um livro chamado Filemon, que é uma carta, né, que o Paulo escreve para um tal de Filemon sobre um escravo chamado Onésimo. É uma carta muito interessante que trata da escravidão, né, e que ali, ela, de certo modo, ela não é uma carta abolicionista no sentido pleno do termo, mas o Paulo, por exemplo, recomenda ao Filemon que ele receba o Onésimo, que tinha fugido, né, como um irmão, né, e não mais como um escravo, Entendi. como alguém que... Então, né, é uma passagem... Então, de certo modo, ele defende ali que essa relação escravo-senhor acabasse entre os dois, né, apesar do Filemon ainda continuar trabalhando para o Onésimo e tal. Então, tem lá um lance interessante de entender na carta. Mas, enfim, a Bíblia não tem nenhum momento que ela é abolicionista, assim, digamos assim, né? Então, claro que... explicitamente. Então, é claro que dava margem para as pessoas sustentarem a escravidão até usando o texto bíblico. Então, quer dizer, dentro do modelo mental que se tinha e da imaginação moral da época, então não era natural pensar que era errado você ter uma pessoa como sua serva sem ganhar salário. Sim. Então, imagina assim, né? Porque essa coisa do salário é moderna, certo? Então, quer dizer, antes era feudal, que era a mesma coisa, uma relação de servidão igual. Sim. Né? Antes do feudalismo era ainda pior. Então, quer dizer, era aquelas monarquias absolutistas, que todo mundo era súdito, e o cara plantava lá, agricultura de subsistência e tal. Então, quer dizer, o pobre sempre teve uma relação servil com o poder. Né? Então, essa é a verdade. Sempre, desde, né, tempos imemoriais. Então, quer dizer, quando chega ali... Até no Antigo Egito, né? Se for para pensar. Tudo, assim. Se dá para trás, vai embora. Não tem como saber que se um dia existia um mundo em que a relação não existisse esse tipo de relação servil. Porque eu falando como um cristão, como alguém que acredita no texto bíblico, isso é fruto da queda do ser humano e tal. Então tem uma discussão teológica por detrás disso. Mas o fato é que quando chega ali no contexto do começo da modernidade, é que essas discussões começam a aparecer. Então, a Revolução Francesa vai ser um grande impulsionador disso, mas não só. Mesmo porque, mesmo dentro do cristianismo, tinha muitos padres e teólogos que eram contra a escravidão. Então, sei lá, William Wilberforce, lá na Inglaterra, né, o John Wesley. Então, tem um monte de teólogos e padres e pastores e tal que vão lutar contra a escravidão, partindo do princípio que, não, todo mundo é igual, né, perante Deus e tal. Então, esse troço é errado. Mas o motor da modernidade vai ser a Revolução Francesa. Pode crer. Então, as pessoas começam a pensar nisso. Falam, pô, peraí, mas é verdade, né? Então, todo mundo é livre, então não é certo que essa pessoa, né, trabalhe e que trabalhe para comer, e que não tenha direito de nada, né? E seja uma espécie de prisioneiro desse. Então, aí começa a discussão acontecendo. E aí, como é que isso ganha a consciência das pessoas? Então, que é a pergunta que você fez, né? Então, o movimento abolicionista foi um troço tão genial, e que veio pelas mãos do Rebouças, do José do Patrocínio, que era um jornalista negro genial também da época, do Joaquim Nabuco, que era um intelectual e filho de um político um sujeito já de classe alta, o Visconde de Toné, que era um outro também
já aristocrata da época, mas que era um cara muito ligado às artes. O pai dele era um pintor, foi um pintor famoso aqui no Brasil e tal. Uma família francesa que veio para o Brasil. Ferreira de Menezes. Então, quer dizer, juntou lá um pessoal todo, né, mas encabeçado, sobretudo, por Nabuco, Rebouças e Patrocínio. Esses três foram a linha de frente do movimento abolicionista. Então, eles se conheceram, se juntaram e falaram, vamos fazer barulho desse troço. E vamos impulsionar a abolição. A primeira vez que o Rebouças tem que ele se dá conta de que era preciso lutar contra a escravidão, ele faz um registro no diário dele. Na verdade, assim, também não é querendo dizer que quando ele pensou nisso pela primeira vez, mas o primeiro registro que ele faz, e o Rebouças, ele tem diários dele volumosos e tal. Dá pra achar na internet essas paradas? Não dá. O volume do diário de textos reunidos, porque não é o diário, não são os diários todos, né? Uhum. Então tem um volume dos diários dele que se acha em sebo por um preço absurdo. Às vezes aparece assim, né? Que absurdo, isso aí tinha que estar na Wikipedia, sei lá. Exatamente, tinha que ser disponível, mas não tem. O Agricultura Nacional, que é a obra dele sobre a reforma agrária e tal, e o pós-abolição, vai ser republicada agora. Acho que pela edição do Senado. Então, o fato é que esses caras... E o primeiro registro que ele faz no diário dele sobre isso é em 1867. Então, quer dizer, né, 15 tempão anos atrás. antes. Tempão atrás da abolição, antes da abolição. 20 anos antes, né? Então, que ele fala, olha, li os evangelhos de Lucas e Mateus e orei a Deus, né? E rezei pedindo para Deus me ajudar em como resolver o problema do elemento servil no Brasil. Então, ele faz esse registro no diário dele. Nossa, 20 anos antes de ele conseguir, né? Entre aspas. Aí ele tem uma experiência muito ruim de racismo nos Estados Unidos. Ele vai para lá e lá ele não pode entrar nos lugares, não pode tomar banho, não pode dormir no hotel. Fudida, né? Aí ele fala, caramba, ele registra isso no diário, que ele não pôde entrar nos lugares, não pôde tomar banho, passou 2 dias sem comer, sabe, essa loucura. Caralho! Aí ele volta pro Brasil e fala, chega, agora vamos resolver isso aqui. Então, às vezes a raiva ajuda o homem a mudar as coisas, né? Exatamente. Ele se junta com o Nabuco e com o Patrocínio e eles começam o movimento. E aí, qual que era... Olha que coisa genial. Como eles não tinham apoio da igreja e não tinham tanto apoio político, né? Tinha lá os abolicionistas dentro da política, mas a política era aquele negócio muito disputado e tal, então era difícil. Tinha dentro da política gente que era abolicionista, gente que era contra a abolição, gente que era contra a abolição, mas que achava que a abolição tinha que acontecer gradualmente, que em 20 anos tudo estaria bem e tal. Então tinha um monte de... Pô, estavam certo, né? Não que estaria bem, mas que demoraria 20 anos. Né? Uma boa parte deles... Não, mas isso aí já é em 1880. Ah, entendi. Já tinha passado os 20 anos. Já. É porque assim... De 67 até 80, quando ele se junta com os caras, ele lutou muito sozinho, porque ele não era um político, mas ele era um intelectual. Então, ele ajuda em vários projetos. Mesmo no projeto da Lei do Ventre Livre, ele participa disso e Lei tal. Do quê? Desculpa. Do Ventre Livre, né? Ventre Livre. Que era aquele que, a partir dessa data... Eu não lembro exatamente quando foi promulgada, mas é aquele. A partir dessa data, todas as crianças que nascerem filhas de pessoas escravizadas não são escravos mais. Pode crer. Então, é um bom passo. Era um bom passo, mas era aquele negócio assim, funcionava, mas não funcionava muito, porque o sujeito nascia dentro da casa do cara, ficava lá, e daqui a pouco já estava trabalhando, então não era uma coisa tal. E também a lei do sexagenário, né, que após os 60 anos a pessoa deixaria de ser escrava, mas também era aquele negócio, muitos morriam cedo, então... Mas enfim, foram passos importantes até chegar ao movimento e a abolição total. Então, o Rebouças trabalhou nessas coisas todas e tal, nos bastidores. Quando chega 1880, é quando ele se junta com o Patrocínio e o Nabuco, e eles começam, então, o movimento. E aí, nessa época, a política era aquela confusão, eles não tinham muito apoio e também não tinha apoio da igreja. O que eles resolvem fazer? Vamos fazer barulho na sociedade. Eles alugavam teatros e faziam grandes shows. Por exemplo, o Carlos Gomes, que é o grande músico brasileiro, né? O grande maestro e compositor brasileiro, que era mestiço, né? Ele era mulato e tal. E ele também se une a eles. A Chiquinha Gonzaga, que é a grande compositora, que também era mestiça, também se junta a eles. O Castro Alves, o poeta. Então, eles faziam grandes apresentações em teatros musicais,
né, com a apresentação de música e com a apresentação, declamação de poesia do Castro Alves e tal, discursos inflamados do José do Patrocínio, que era um homem com uma verve, assim, pro discurso muito forte. O Rebouças, ele era um homem tímido, então ele era um cara de bastidor. Era mais de escrever. Ele era mais de escrever e de projetar a parada toda. Pode crer. Né? Então, eles fazem isso. Então, eles começam a fazer essas chamadas conferências-concerto e isso ganha a opinião pública. Lotava os teatros, ficava gente pra fora e tal. E era muito louco, porque eles faziam aquele barulho de entretenimento. Chegava uma hora, o Patrocínio tomava o microfone e falava: agora nós vamos fazer aqui, né, nós vamos libertar aqui 3 escravizados e tal. E ele pegava, chamava as pessoas escravas no palco, lia as cartas de alforria, entregava para as pessoas. Imagina, cara, o frenesi desse troço, né? E aí o povo tudo... Devia ser um sentimento catártico para quem era escravo na época ainda, muito fodido, né? Muito. E para a própria sociedade, começar a ver aquilo. Então ele fazia aqueles discursos contra a escravidão, que aquilo era uma abominação, e aí entregava as cartas de alforria. Teve uma vez que veio uma cantora russa para o Brasil, Nadina Bulisov, se eu não estiver enganado. E ela vem para o Brasil, eles aproveitam a presença dela no Brasil, por quê? Porque o Castro Alves tinha uma ópera que nunca foi encenada ainda, não deu tempo de ser encenada ainda, porque a abolição veio antes, mas chamava O Escravo, um negócio assim, acho que era isso, O Escravo. E ela também ela veio para cá para apresentar Aida, que é uma ópera do Verdi que fala sobre a escravidão no Egito. Então eles aproveitaram que ela vinha para cá para apresentar algumas áreas de Aida e tal, e aí falam com ela, ela aceita participar da conferência concerto, ela canta e tal, tem uma gravura disso no jornal. Que legal, o Patrocínio com ela no palco, entregando as cartas de alforria. Então, assim, foi um movimento popular intenso, né? De 8 anos, de 80 até 88. 8 anos que demorou para convencer a população. Sim. Eles demoraram 8 anos para fazer a abolição acontecer. Né? Sim. Mas essas conferências de concerto começaram a pegar, começou a encher, começau a lotar, eles começaram a fazer. E é engraçado, porque não tinha apoio, eles faziam sozinhos. Chegavam cedo no teatro, varriam tudo, eles mesmos varriam tudo, arrumavam tudo e tal, e pau. Né? E aí chegou uma hora que a coisa estava assim, né? Todo mundo, a sociedade já estava convencida que a escravidão era um troço errado, né? Que não dá mais para continuar. Aí começam a acontecer fugas das fazendas, né? Começam a fugir em massa, né? Escravos de fazendas. Muitos senhores começam também a entender o espírito abolicionista e começam também a libertar os seus escravos. Então o negócio começa a se espalhar. Que interessante isso, né? É interessante. É interessante para ver que não foi porra de nenhuma lei que causou realmente... A lei sacramentou uma coisa. Então, Você imagina o seguinte, que surge quilombos, né? Quilombos abolicionistas. Então, tem o quilombo do Leblon, que é hoje onde fica lá o bairro do Leblon, de burguês lá. Era um quilombo. Olha. Era um quilombo de um homem que tinha uma fábrica de bolsas, se eu não me engano. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele era o cara que sustentava esse quilombo, né, e que, né, na verdade, o que criou esse quilombo lá no Leblon. Ele é um cara negro, imagino. Não era negro. E a própria princesa, a Dona Isabel, ela ajudou a sustentar esse quilombo. Tanto é que era um quilombo que ficava num lugar que tinha uma plantação de camélias. Então, a camélia se torna a flor da abolição, porque esse quilombo do Leblon era um lugar que tinha muitas camélias. Então, mostra uma camélia aí pra mim, mas continua, desculpa. Todo mundo que aparecia na rua com uma camélia na lapela, tal, o pessoal pensava, esse é abolicionista, tal. Então, a camélia acaba se tornando uma identificação do abolicionismo. É um símbolo, né? É um símbolo do abolicionismo. Né? Saquei. E aí, assim, tem aquela discussão a respeito da monarquia, o quanto ela contribuiu ou não para a abolição. O que eu costumo dizer é o seguinte... todo mundo que participou dentro das possibilidades que tinha. Então não dá para dizer, olha lá, uma flor bonita, olha lá a foto. Ó. Caralho. Aquela imagem ali é a imagem de um culto à Dona Isabel. Essa aí, de um culto à Dona Isabel. Olha lá, uma foto dela lá. E as pessoas colocando camélias num altar, né, em homenagem a ela, lá a fila de gente e tal. Ela morreu velhinha, a Isabel, então. Ela morreu velhinha depois foram expulsos e tal, ela foi pra França, morreu velha. Pode crer. Nunca mais voltou pro Brasil, né, mas ela... Caralho, nunca mais, ela conseguiu fazer uma mudança, ajudou, né, um pouco. Foi expulsa e nunca mais voltou. A mãe dela
ela ficou tão doente que ela morreu logo que chegou em Portugal. Eles saíram daqui e foram para Portugal. Quando chegou em Portugal, a mulher morreu de tristeza e desgosto, não aguentou e morreu. A mãe da Isabela. O Dom Pedro II ficou hospedado num hotelzinho furreca lá em Portugal. Eles não tinham grana pra caralho? Não tinha grana, não. Ele não quis dinheiro, quiseram indenizá-los, ele não quis. Caralho. Ele pegou um montinho de terra, botou dentro de um troço assim, de areia, e falou, eu quero morrer com a cabeça deitada na terra do Brasil. E aí, quando ele morreu, colocaram essa coisinha na cabeça dele e tal. Era um homem que amava o país de fato. Cara, que bonita essa história. Era um homem assim que amava o país muito. E esse papo que ele era escravocrata e tal, é uma loucura completa. Assim, a conjuntura política era muito difícil. Tem-se hoje registros históricos, não estou inventando aqui, nem falando de minha impressão. Então, os registros mais confiáveis que a gente tem falam de um Dom Pedro II que desde criança ele era contra a escravidão. Que ele assume o trono cedo, com 15 anos. Então, imagina assim, que ele assume em 50, se eu não estou enganado, e a abolição acontece em 88. Então, quer dizer, ele tinha 15 anos. Quantos anos ele tinha quando a abolição aconteceu? Né? Uns 50 e pouco. Então, ele era jovem, né? Então, a primeira vez que ele se manifesta contra a escravidão publicamente, numa fala do trono, é entre 67 e 68. Então, quer dizer, ele era novinho pra caramba quando ele ia... E com 15 anos, você chega no poder, você não tem o poder de verdade, Exatamente. Né? Então, imagina quanto tempo demorou até as coisas começarem a vir pra mão dele de fato. Sim. Né? Porque tinha regência e tal, até as coisas começarem... Né? Ele fala, não, agora é comigo mesmo e eu sei o que eu tô fazendo e tal, né? Ficou ainda muito tempo gente ali tutelando ele, tentando controlar o que ele fazia, eu pensava. Mas sabe-se que ele assume o trono e liberta lá os escravos que eram... os escravos pessoais dele, ele alforria todos. Legal. E aí tinha uns escravos chamados escravos da coroa, que era uma situação mais difícil, porque eram escravos que, para você poder alforriar, você tinha que submeter a um projeto de lei, aquela coisa assim, como se fosse constitucional, tinha que fazer uma emenda à Constituição, uma burocracia desgraçada. E é o que ele fazia, ele pagava salário para esses escravos, e os filhos deles estudavam, ele bancava os estudos, não o Estado, ele bancava. Com o tesouro da monarquia. Com o dinheiro dele próprio. Sim. Né? E, então, assim, mas era muito difícil. E ele também tinha uma personalidade não dada a conflitos. Então, quer dizer, a gente sempre fica dessa. Demorou muito, foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Claro, foi. Poderia ter acontecido antes? Poderia. Ele demorou muito para tomar decisão? Demoraram. Então, a gente pode fazer essa crítica. Sim, mas você mesmo estava contando a história do engenheiro lá, qual que é o nome? Eu sou muito ruim com o nome. Rebouças. Do Rebouças. Sim, o Rebouças era amigo da família imperial. Sim, e ele foi para os Estados Unidos, ele estava acostumado com a rotina do Brasil, e ele foi para lá, e apesar dos Estados Unidos ter abolido mais rápido, o racismo lá era maior, pelo menos pela história que você me contou dele. Era muito pior do que no Brasil. Apesar de ele ter sofrido racismo aqui, ele registra... Ele foi boicotado muitas vezes na sua carreira de engenheiro por isso. Então, tem um registro no diário dele que ele fala, por exemplo, os únicos que me apoiaram na minha carreira de engenheiro foram Dom Pedro II, o imperador, e como é que fala? O Mauá, o Barão de Mauá. Ah, caralho. Que ajudou, foi sócio dele numa empresa e tal, e não sei o que, ajudou ele com grana. E o Dom Pedro II. O Dom Pedro II era amigo pessoal dele. Tanto é que quando a família imperial é expulsa, ele vai junto. Ah, é? O Rebouças foi embora junto com eles. Falou, não, eu não fico aqui. Não fico nem um minuto a mais. Entrou no navio e foi embora com eles. E aí foi para Portugal com eles. E de Portugal ele foi para... se eu não me engano, ele foi para França. E depois foi para Ilha da Madeira. Aí foi para África. Ele foi para Angola. Ele tentou ajudar lá em Angola. Porque ele falou, agora, já que o Brasil é um país do passado, eu vou tentar... acabar com o regime, os escravistas que existem no continente africano. Pode crer. Ele vai para Angola, cara, é sério, e ele foi para Angola com essa intenção de ajudar a acabar com a escravidão lá, de construir um projeto lá com os governos de lá e tal. Ele foi nessa pira. Ele teve algum sucesso nisso? Não teve muito sucesso, né? Porque, né, lógico. É muito difícil, né? Mas aí ele se desilude muito com tudo e ele vai parar em Funchal, na Ilha da Madeira. Tem um bom vinho, inclusive, lá. O vinho da Ilha da Madeira. É muito bom. Um vinho que parece um licor. Então, ele vai para lá e lá ele morre. Então, ele vive lá alguns anos mais
e começa a adoecer. Ele nunca mais volta ao Brasil, as pessoas oferecem emprego para ele aqui, ele não volta, o Estado oferece emprego para ele, público, ele fala, eu não vou pegar dinheiro desses caras, mas nunca que eu vou aceitar dinheiro desses caras, dos caras que acabaram com o país, né? Tem uma carta do Nabucco para ele, que o Nabucco falou assim, se você visse o que fizeram com o Brasil, porque o Nabucco ficou, e aí o Nabucco foi para os Estados Unidos, e aí de vez em quando vinha para o Brasil e tal. Então, ele ainda teve algum contato. O Rebouças foi embora e não teve mais. Mas ele manteve correspondência com muitas pessoas. O que fizeram com o Brasil? A República acabou com o Brasil, né? Como? Como acabou exatamente? Por exemplo, então, quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram foi soterrar o projeto abolicionista. Então, quer dizer, a abolição aconteceu e tudo aquilo que existia para ser feito depois da abolição foi soterrar. Esqueceram aquilo. Entendi. Fora isso, eles começaram a implementar projetos eugenistas no Brasil. Então, quer dizer, a eugenia estava chegando, aquela ideia de eugenia e tal, né? De branqueamento da população e tal. Tudo isso começa na República, não começa na monarquia. Na monarquia. Começa na República. Então, o racismo que a gente conhece hoje no Brasil, ele é fruto da República. Ele não é fruto da escravidão. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.